Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje está conosco mais uma vez o nosso companheiro Richard Simonetti. Bem-vindo, Richard. Satisfação estarmos aqui mais uma vez. O Richard é trabalhador de uma casa espírita da cidade de Bauru, o Centro Espírita Amor e Caridade, e hoje nós vamos procurar abordar essas questões do Centro Espírita. Ô Richard, para que afinal serve o Centro Espírita? Eu diria que o Centro Espírita ele tem várias funções. Num primeiro momento, para quem procura o Centro Espírita, ele se afigura como um hospital. Espiritismo, as pessoas têm noção de que há essa possibilidade de intercâmbio com o além, de ajuda espiritual, de afastamento de espíritos perturbadores. Então eu diria que a grande motivação que leva as pessoas a procurarem o Centro Espírita geralmente é receber uma ajuda. Então, digamos que num primeiro momento o centro se afigura para as pessoas como um hospital, né? Com a oportunidade de fazer um tratamento, receber ajuda, superar determinados males, resolver determinados problemas. Agora, na medida em que a pessoa começa a frequentar o centro, vai recebendo ajuda espiritual, o tratamento magnético, vai assistindo às palestras, eventualmente pode frequentar até algum curso, daí a pessoa começa a perceber que o centro não é um mero hospital, ele é, acima de tudo, uma escola. E daí a pessoa começa a aprender a doutrina. A mensagem espírita, nós sabemos que ela é maravilhosa. Eu considero o espiritismo uma mensagem mais avançada que nós temos na atualidade terrestre. Nos dá uma visão muito objetiva do mundo espiritual. Aquilo que para as religiões tradicionais é pura e simplesmente especulativo, imagina-se o que é a vida espiritual, a continuidade da vida física, para o espiritismo é uma realidade. Porquanto a doutrina foi codificada a partir de informações da espiritualidade. Então nós temos uma visão muito objetiva do que é o mundo espiritual e do interrelacionamento que há entre o plano espiritual e o plano físico. Ficamos sabendo de onde viemos, isso é importante você saber o que está fazendo aqui na Terra, para onde vai. Então, num segundo momento, de repente, o cidadão começa a perceber, poxa, o centro é uma escola de vida. A gente aprende coisas importantes. Naquele primeiro momento, tratou-se apenas de problemas de superfície. No segundo momento, você vai mudar o seu enfoque, a sua visão do mundo, e de repente você vai ter uma orientação de vida, escola. E na medida em que a pessoa vai tendo essa orientação, vai se integrando no centro, ela começa a perceber que é preciso fazer alguma coisa em favor do próximo. Aliás, a bandeira do espiritismo, desfraudada por Kardec em favor da construção de um mundo melhor, fora da caridade não há salvação. Então, a pessoa fala, mas salvação no sentido escatológico? Não é de vida futura, não, é salvação para a nossa vida aqui, para a nossa sociedade. Sem a caridade fica difícil, porque o móvel das ações humanas é o egoísmo. É por pensarmos muito em nós mesmos que nós nos comprometemos em vícios, na rebeldia, em desatinos. A caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que, para ser caridoso, eu preciso esquecer um pouco de mim mesmo, eu começo a vencer o egoísmo. Então veja que, num terceiro momento, o Centro Espírita passa a ser uma oficina de trabalho. Daí ele abre um leque de atividades que todo Centro Espírita tem, no sentido de atender pessoas carentes, tanto espiritualmente quanto materialmente falando. Então, num terceiro momento, você passa a ser um trabalhador do Centro Espírita. Ele é a sua oficina de trabalho, onde você vai dar a sua contribuição em favor de uma sociedade melhor e em favor do seu próprio bem-estar. E na medida, então, em que se integram essas três atividades, que no primeiro momento é o hospital, no segundo momento é a escola e depois uma oficina de trabalho, no conjunto, o Centro Espírita passa a ser para nós aquele templo abençoado da alma, o templo onde você, pelo aprendizado, pelo esforço, pelo trabalho de renovação, você adquire condições para uma verdadeira comunhão com a espiritualidade, que não é baseada em meras práticas exteriores, mas naquele empenho por internalizar a doutrina e vivenciá-la em todos os momentos. Então eu diria que o centro é isso, Coelho. É hospital para começar, depois vai ser a sua escola, depois vai ser a sua oficina de trabalho, finalmente você vai ver nele, nessas três atividades, o grande templo da alma, por aí. E lá no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru,
você tem um grande grupo de médiuns, né? São 75 grupos mediúnicos, né? Então, por que tantos grupos de médiuns, Richard? Quais são as atividades que esses grupos mediúnicos praticam? Eu entendo que a prática mediúnica é o aspecto nobre, sagrado do Espiritismo. Não podemos esquecer que o Espiritismo surgiu através da prática mediúnica. Foi pelo contato com o mundo espiritual que Kardec criou condições para receber as informações da espiritualidade. Então, a própria doutrina é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. Ele apenas foi uma espécie, digamos assim, de secretário dos espíritos. Então, o espiritismo é basicamente baseado em informações que vêm da espiritualidade. Então, esse é o aspecto sagrado do espiritismo e que nós não podemos deixar de lado. Eu tenho visto centros espíritas que dizem assim, os dirigentes, não, o tempo do fenômeno passou, nós temos que cuidar agora da aplicação prática do espiritismo no meio social, da sua divulgação, não precisamos mais do contato com os espíritos. Eu acho um erro muito grande, porque é realmente um aspecto sagrado. E da espiritualidade emana a orientação no sentido de darmos sequência ao trabalho do centro espírita, é um processo de sustentação. Nós não podemos esquecer, isso é uma coisa que às vezes o próprio espírita não percebe, que o cristianismo entrou para o desvio a partir do momento em que se eliminou o fenômeno mediúnico, porque a primitiva comunidade cristã, ela cultivava o fenômeno mediúnico, os espíritos se manifestavam. Os chamados profetas não eram nada menos que médiuns, simplesmente indivíduos dotados de sensibilidade para receber a orientação dos espíritos. O Espírito Santo, que se manifestava na primitiva comunidade cristã, representa o conjunto de espíritos superiores que orientavam o movimento. A partir do momento em que se fechou essa porta de contato com o mundo espiritual, o cristianismo entrou para o terreno da fantasia, ele desviou-se de seus objetivos mais nobres. Isso não pode acontecer com o espiritismo. Então eu entendo que todo centro espírita deve cultivar a prática mediúnica. É lógico que uma prática mediúnica bem alicerçada, bem orientada, bem fundamentada, segundo está em O Livro dos Médiuns. Kardec escreveu um livro, isso é uma coisa muito importante que o espírita deve levar em consideração. Ele escreveu um livro para orientar a prática mediúnica, o que significa que a prática mediúnica é importante. Porque o Livro dos Médiuns, que é a orientação para a prática mediúnica, é uma das obras básicas da doutrina. Nós temos o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a visão cristã do Espiritismo, e o Livro dos Médiuns. São os 3 livros fundamentais que orientam o nosso contato com o mundo espiritual. Ora, se Kardec se deu ao trabalho de fazer um trabalho dessa natureza, de escrever um livro para que nós tenhamos o contato com o mundo espiritual, é lógico que ele pretendia que isso fosse uma coisa perene, até em defesa da própria economia espiritual do movimento. Lá no centro nós entendemos isso. Temos cursos de espiritismo e mediunidade de 2 anos. Então, várias vezes por ano, formam-se grupos aí de 50, 60 pessoas, com um monitor, para estudar no primeiro ano o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. É a doutrina. No segundo ano, nós estudamos especificamente mediunidade com base em O Livro dos Médiuns. No final do segundo ano, aquele grupo vira um grupo mediúnico. É por isso que nós temos tantos grupos, 75 grupos mediúnicos funcionando no centro, porque há uma estrutura para formar grupos mediúnicos e porque nós entendemos que é importante que o espírita participe de reunião mediúnica. Eu não entendo o espírita totalmente distanciado da prática mediúnica, é uma coisa importante na nossa vida. Ali a gente pode trabalhar, ajudar o espírito sofredor, receber ajuda. Eu diria que em nenhum outro lugar dentro do movimento espírita nós recebemos uma ajuda tão efetiva da espiritualidade quanto na reunião mediúnica. Ali aqueles espíritos que porventura nos perturbam são afastados, recebemos uma higienização a partir de ajuda do mundo espiritual, temos a oportunidade de trabalhar, praticar a caridade, de repente você conversa com um espírito sofredor, você o ajuda, você o orienta, você está praticando a caridade. Então na reunião mediúnica nós temos um universo de atividades envolvendo a doutrina espírita,
de suma importância em favor da economia do próprio centro e da nossa economia espiritual. Por isso que a gente estimula, foi criada essa estrutura no Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, e os grupos mediúnicos vão surgindo lá, a gente vai desenvolvendo o trabalho. E você comentou desse atendimento a espíritos desencarnados. É uma questão que muitas pessoas, né, ficam pensando, como é que funciona essa questão do atendimento a desencarnados? O problema, Coelho, é que nós sabemos que o processo da morte implica, assim, numa perturbação para o espírito. Kardec, inclusive, aborda esse assunto. Não é fácil morrer, né? Você retornar à espiritualidade, porque, de certa forma, nós estamos entranhados na vida física, nas nossas atividades. A gente passa aí decênios ligados a um corpo, que é uma máquina que tem as suas exigências, que inibe as nossas percepções espirituais. Você se integra na vida física de uma tal forma que, a não ser pessoas muito bem preparadas, que têm uma vida muito espiritualizada, o cidadão, na hora da morte, ele entra naquilo que se chama de crise da morte. O espírito entra em perturbação no mundo espiritual tranquilamente, principalmente quem não tem noção do que é a vida espiritual, quem não conhece o que lhe vai acontecer no momento da morte. Então o cidadão entra simplesmente em estado de perturbação, ele fica como um sonâmbulo que fala e ouve, ele não tem noção do que está acontecendo com ele. Isso para ele é constrangedor, ele sofre, ele se sente mal. Então ele é trazido para o centro espírita, onde, em contato, na reunião mediúnica, em contato com as energias físicas do médium, do ambiente, né, aquele ambiente material do qual ele carece, ele precisa dessas energias, ele tem um alento, é como se ele tivesse um despertamento, é como se você pegasse um cidadão catatônico e lhe desse um tônico, de repente ele acorda. Então ele começa a perceber o que está acontecendo ao seu redor. Geralmente ele traz as impressões relacionadas com o tipo de morte, é uma coisa interessante. Se ele morreu acidentado, ele se sente nas ferragens do carro. Daí você vai lhe dar uma ajuda ali, olha, meu amigo, você não está mais lá no acidente, você já foi recolhido, você desmaiou, está no hospital, está acordando, está recebendo ajuda, fique tranquilo, está tudo bem. A gente procura orientar o cidadão, perguntamos se ele tem religião, se ele tem, fica mais fácil, você costuma orar. Vamos orar. Você pode perceber, Coelho, não sei se você tem experiência com grupos mediúnicos de ajuda espiritual, todos que estão em estado de perturbação não são pessoas habituadas à oração. É uma coisa interessante. Porque o cidadão habituado à oração, eu não digo a reza, não digo oração mesmo, essa conversa com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Você abre um campo para a espiritualidade e quando o cidadão desencarna fica mais fácil. Geralmente, quem se manifesta em reunião mediúnica é pessoa não habituada a cultivar esse lado espiritual, principalmente a partir da oração. Então você vai induzir o cidadão, meu filho, você está no hospital, aqui é um hospital religioso, onde a gente apela muito para a oração, ore, peça a Jesus que lhe ajude, converse com Deus. É conversar, você não precisa rezar, não, conversa. Se a gente consegue motivar o espírito para fazer isso, ele se dispõe à oração, beleza, depois os mentores cuidam do resto, não? O nosso atendimento é de emergência ali. O espírito precisa desse contato com o mundo físico. Pessoas que criticam a prática mediúnica dizem, mas a espiritualidade tem condição para atender esses espíritos, não há necessidade de se manifestar. Claro, não há dúvida nenhuma que os mentores espirituais, tal seria se não houvesse possibilidade, né? Porque os grupos mediúnicos são mínimos diante das necessidades imensas no mundo todo. Mas eu considero a sessão mediúnica uma espécie de posto avançado de atendimento, é como um setor especializado de um hospital para atender espíritos, eu diria, acidentados. O cidadão foi para o mundo espiritual sem noção nenhuma do que é a vida espiritual. A gente ajuda. E eu sempre digo o seguinte, se nós tivéssemos milhões de reuniões mediúnicas pelo mundo afora, para ajudar espíritos recém-desencarnados, limparíamos a psicosfera do planeta, seria uma beleza, né? Então, eu sou fã da reunião mediúnica, acho que todo centro espírita deve exercitar a prática mediúnica, deve estimular a formação de grupos mediúnicos em benefício de espíritos sofredores e em benefício dos próprios participantes, né? Quem participa sabe como a gente é ajudado, né? Por aí.